Qual que é melhor, leilão de carro ou leilão de imóvel? Vamos trocar essa ideia? Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô animado para esse bate-papo, porque eu vejo muita gente perguntando. Inclusive, o leilão de imóvel tá muito hypado, né? E muita gente me manda, Léo, por que você não participa, e etc e tal. E às vezes eu respondo, mas eu dificilmente respondo de uma forma profunda, porque às vezes precisa de um tempo maior, etc. Não é uma resposta tão óbvia. Qual que é melhor, leilão de imóvel ou leilão de carro? A realidade que eu sempre falo é que não existe um melhor. Existe um ideal para você. Na realidade, existem propósitos diferentes em cada determinado mercado. Eu vou te explicar isso rapidinho. Cara, o que acontece? Quando a gente fala de leilão de imóvel, eu acho que a função do leilão de imóvel para quem está lá é diferente do leilão de carro. Quando eu falo de leilão, primeiro, vamos definir o que é leilão. Leilão é uma modalidade de compra. Ele por si só não é um negócio. É igual te falar o seguinte, eu compro carro, tá bom? Eu compro carro com um lojista, eu compro carro com o cliente final, eu compro carro no leilão, eu compro carro em repasse. São modalidades diferentes de compra, mas que em si só não é um negócio. A gente constrói o negócio em cima de um fundamento, que é uma modalidade de compra. Então, começando por aí, o leilão por si só, ele não é um negócio, tá? Ele é só uma fonte de obter coisas mais baratas. E aí, o que você faz com isso se torna um negócio, tá? E aí, existem vários possíveis negócios que dá para construir dentro do mercado de leilão. Quando a gente fala do mercado de imóvel, a gente está falando, ao meu ver, de um objetivo muito mais ligado à alavancagem patrimonial do que a criação de uma renda, tá? Quando a gente fala de leilão de carros, a gente está falando muito mais de uma criação de renda do que alavancagem patrimonial. Por quê? Vamos lá. É muito difícil ficar milionário com um leilão de carro. E aí, quando eu falo milionário, não é ter 1 milhão, tá? É ter 20, 30 milhões. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil você fazer isso trabalhando com leilão de imóvel. Porém, é muito difícil você desenvolver uma renda constante e que seja significativa, com uma boa rentabilidade, com baixo risco, com boa liquidez, com leilão de imóvel. Mas com carro é muito fácil a gente fazer isso, tá? Então, assim, quais para mim são as maiores diferenças e os maiores benefícios do leilão de carro e por que eu escolhi isso no meu dia a dia? O leilão de carro, primeira coisa, ele faz com que você consiga distribuir melhor o seu capital. Por exemplo, eu moro hoje na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca, a gente tem um imóvel saindo de um mínimo ali de 700, 800, vamos colocar 1 milhão, um apartamento. Um carro bacana no leilão, você consegue comprar imobilizando 100 mil de capital com muita tranquilidade. Ou seja, a cada um imóvel de leilão, você consegue comprar 10 carros de leilão. E o que acontece quando você distribui melhor o seu capital? Você diminui o seu risco. Essa é uma coisa básica sobre investimento. Quando você dilui o seu capital em várias coisas diferentes, né, vários projetos diferentes, o seu risco também diminui, porque uma coisa dá errada, pode acontecer, imprevistos sempre acontecem, eu sempre falo para os meus mentorados, imprevistos sempre acontecem, a gente não tem como controlar imprevisto, mas se você tiver 10 carros, a possibilidade dos 10 terem imprevisto, cara, é uma complicação, é uma probabilidade muito menor. Agora, se você tem um apartamento e a chance de dar imprevisto é muito grande, entendeu? Aumenta bastante, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a facilidade de liquidar aquele patrimônio. Eu não sei quantas pessoas você conhece, eu conheço muita gente, principalmente a galera mais velha, que tem muito patrimônio e pouco dinheiro. Você provavelmente já viu essa galera. E aí sabe o que as pessoas têm que começar a fazer? Liquidar patrimônio para começar a ter renda. E isso é a pior coisa que você pode fazer na vida. Porque às vezes você trabalha para construir um patrimônio. E chega um momento inoportuno que você tem que queimar aquele patrimônio, às vezes perder 100, 200, 1 milhão de reais para você ter renda. E isso é horrível. É horrível. Então, cara, o que acontece? Com carro, aí voltando para essa mesma analogia, né? Um apartamento para 10 carros. Quando você tem 10 carros, primeiro, é muito mais fácil vender um carro do que vender um imóvel. Ponto. Segundo, você não precisa liquidar o seu montante total, entende? Exemplo, às vezes você precisa de 100 mil reais, só que você tem que liquidar 1 milhão, porque você não tem 100 mil. Você não tem
um patrimônio de 100 mil, você tem um patrimônio de 1 milhão. Agora, quando a gente fala em carro, né, a gente pode falar o seguinte, cara, vê só, eu vou liquidar o meu carro de 100 mil, mas os outros 9 vão continuar girando, entendeu? Então, além, né, da distribuição melhor do capital, tem o problema da liquidez que o carro resolve. Tem uma coisa que eu tenho muito na minha mente, que é o seguinte, a burocracia relacionada a carro de leilão é muito, muito menor do que a de imóvel de leilão. E aí eu vou até colocar aqui um trecho, Dudu, coloca um trecho aí daquele podcast que a gente escutou lá do Primo Rico, que o cara falava que o leilão é muito mais complexo de carro, porque o de imóvel... Eu já vou começar a estudar esse mercado aí. É legal. De leilão. O mercado é legal, pô. A irmã do Bruno Dá um pouquinho Perini... mais de trabalho, mas é um bom mercado, né? Cara, não dá trabalho, não. É? É bem tranquilo. Cara, é que assim, tem duas modalidades de leilão, que é carro e imóvel. O imóvel, como tem o edital e tem como que é o nome daquela carta lá do imóvel? Matrícula. A matrícula. Tudo do imóvel tá lá. Então você não, é difícil você comprar um chabu, entendeu? Sim. Tipo, tudo tá lá. O que tá devendo, o que tá quebrado, o que foi feito, que parece mudou. que é difícil, mas é bem suave. Porque Mas, tipo o assim, carro... muitos não vão estar em boas... Carro principalmente, né? Não vai estar em boa É que o carro já é pegadinha. O carro não tá escrito no edital, cara, se tem problema, não tem problema. Cara, nem começaria por aí, começaria pelo O imóvel é mais que fácil. suave. Isso tá errado. Isso tá errado. Por quê? Porque isso tanto tá errado que é muito difícil você ver alguém se aventurando no leilão de imóvel sem um advogado do lado fazendo toda a perícia, fazendo toda a análise jurídica sobre aquilo. Sabe por quê? Porque o edital de um imóvel que está indo a leilão é muito mais complexo do que um edital de carro que está indo a leilão. Você é uma pessoa normal, eu te passo as informações que você tem que ver, você vê rapidinho e em 10 minutos você sabe se aquele carro tem alguma pegadinha ou não tem. Às vezes a gente acha que, mas todo carro tem pegadinha. Não, cara, não é verdade. No leilão de imóvel, cara, eu já tive pessoas, só pra você ter uma noção, eu já tive pessoas que compraram, conhecidas minhas, imóvel de leilão, e depois de 2 anos descobriram que estavam numa briga com o antigo dono para reaver esse capital e ela perdeu isso e tá agora brigando com o leilão para reaver esse dinheiro. Eu já vi outros casos de um amigo meu, advogado, muito bom, que já ganhou muito dinheiro com imóvel de leilão, que tinha um negócio que ele não viu, ele comprou o imóvel e quando ele viu, tinha uma briga que não constava no edital, que tava lá 900 mil em débitos. E ele foi lá e tomou fumo com relação a isso. No carro, você não tem esses problemas. Você não tem esses problemas. São problemas muito mais tranquilos. E com isso eu não tô falando, quero deixar isso muito claro, que leilão de imóvel não é bom. O mercado de leilão é surreal. O leilão em si dá muita oportunidade para todo mundo. Mas uma coisa é clara, você tem uma coisa mais complexa quando você fala de leilão de imóveis do que leilão de carros. Léo, mas você só fala coisa boa do leilão de carro. Qual é a complicação? Cara, tem 2 coisas, né, que são complicadas no leilão de carro. A primeira coisa é porque o imóvel ganha valor de mercado com o tempo. Na maioria dos casos, tá? Tem muito que perde, tá? Eu mesmo, minha família, né, eu não, já investiu em 2 casas no centro da cidade, no Rio de Janeiro, veio pandemia, coisa que era 1 milhão, começou a valer 200 mil, perdeu dinheiro. Não é todo caso, mas em sua maioria é normal o imóvel a longo prazo, ele se valorize pelo menos como a inflação, ou seja, você não perde valor de patrimônio. O carro não, o carro todo mês se deprecia. Isso não significa que o carro vai ser sempre uma perda de dinheiro, mas que você tem que fazer uma conta e principalmente lidar com prazos diferentes, né? O carro você tem que girar muito mais rápido do que o imóvel. Por quê? Porque se você esperar 1 ano para girar um carro, você vai ter uma perda de patrimônio muito grande. Se você demorar 1 ano para gerar um imóvel, você não perde muita coisa, né? Outro ponto importante, o imóvel, ele te dá um custo mensal e o carro não. Léo, mas tem o seguro. Eu não coloco meus carros em seguro. É o meu negócio, eu não quero inviabilizar. Eu, obviamente, tenho responsabilidade, ando só em alguns lugares e coloco bloqueador e rastreador de sinal como gestão de frota. E é uma ótima dica para vocês aí. Eu pago R$50 por carro e tem tudo que vocês imaginam. Inclusive, posso bloquear o carro à distância. Mas quando a gente fala de imóvel, cara, a gente tem o IPTU, que é uma coisa que você paga ali basicamente mensal, né? Pode pagar anual também. E você tem o condomínio, que é uma coisa que, meu irmão, se você demora 1 ano para vender um apartamento, vira um valor considerável. Vamos colocar um condomínio básico aqui na Barra, R$1.000, a gente está falando de 12 mil de custos, que seria o condomínio. Além disso, Léo, mas carro de leilão tem muito imprevisto. Cara, tudo. Aí vê só, aí é o ônus, né? O leilão tem um bônus muito grande. Qual é o bônus? É que você compra um carro ou qualquer bem por quase 50% do valor, se você fizer direito, tá? Que tem muita gente pagando FIP em carro de leilão e isso é um absurdo. E a mesma coisa tá acontecendo no imóvel de leilão, tá? O leilão tá com muita gente percebendo isso, não tá estudando,
Por isso que eu falo, estude. Se você não sabe como estudar, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso curso. Esse curso daqui é um ótimo passo para você começar. E caso você queira um acompanhamento mais detalhado, mais minucioso, que eu vou estar do seu lado pessoalmente, te direcionando e tal, eu vou deixar o link também da nossa mentoria para você fazer a sua inscrição e a gente vai poder analisar o seu perfil para ver se faz sentido para a gente também ter você aqui dentro, tá bom? O leilão, ele tem um bônus. Qual é o bônus? Você compra patrimônio por metade do valor de mercado. Beleza, você potencializa o seu dinheiro. Qual é o ônus, né, de você trabalhar com leilão? Existem imprevistos. Tanto no de apartamento, quanto no de carro, quanto... Meu irmão, vai existir imprevistos. Por quê? Porque você não pode averiguar o bem, na maioria das vezes, com muito cuidado, excelência e tal. Por exemplo, olha que doideira, irmão. Quando você vai ver leilão de imóvel, cara, você nem pode entrar. O leilão de imóvel, você não tem como ver o imóvel dentro. Você compra um chute. No carro, pelo menos, você vê dentro e tal, mas obviamente também tem coisas que você não sabe. Da mesma forma, o imóvel de leilão, cara. Você não sabe como é que tá os canos, você não sabe qual foi a última reforma que foi feita, você não sabe se tem infiltração na parede, se você compra uma casa, se a fundação tá correta. Você concorda que pode ter muitos imprevistos sérios? No carro é a mesma coisa. Você tá vendo o carro. No carro você ainda pode ver mais, alguns carros você pode ligar, alguns carros você pode até andar. Agora, você não vai realmente ter como chamar um cara para fazer um laudo cautelar no carro ou para fazer uma inspeção mecânica. Você até pode ver ali, puxar óleo e tal, mas tem coisas que você não vai conseguir ver. É normal, existem imprevistos. Ah, mas tem uma peça aqui, tem um módulo que foi roubado. Imprevistos. Acontece, irmão, imprevistos acontecem. Tanto em um quanto em outro. Agora, a última coisa que me fez, assim, cravar e escolher leilão de automóveis em vez do leilão de imóveis é porque eu consigo aproveitar o bem, mano. Vamos supor o seguinte... eu pego lá 50 mil e dou de entrada no apartamento no leilão. Eu vou ter lá as minhas parcelas mensais, eu vou pagar os meus juros e tal, mas o apartamento vai ficar lá. Eu vou alugar aquele apartamento? Posso. Eu vou vender aquele apartamento? Posso. Agora, eu não posso me mudar para aquele apartamento, para morar naquele apartamento até vender. Você entende? Primeiro, porque só a logística não vale a pena. Agora, quando a gente fala de um carro, comprei esse carro daqui ontem. Tô usando o carro. Gastei 55 mil, o carro vale 90, então já aumentei o meu patrimônio, entende? Tô usando o carro. Inclusive, vou mostrar para um cliente hoje por 70 mil, ou seja, 15 mil de lucro em um dia. Investindo 50 mil reais, vamos ver qual é a rentabilidade disso aqui? 15 dividido por 50, 55, a gente está falando de 27% de lucro em um dia, talvez? Entende como isso é uma loucura? Vamos supor que a gente venda em um mês 27% em um mês. Cara, é coisa pra caramba. E 70 mil, acho que eu vendo esse carro rápido. Mas enquanto eu não vendo, eu aproveito, irmão. Eu tô aqui. Dirigindo, tô indo agora em um leilão que eu vou gravar um vídeo para vocês, a gente tá curtindo. E isso é o que eu sempre falo, eu tô aproveitando o meu bem. E isso é uma coisa que eu não consigo fazer no imóvel de leilão. Mas, cara, basicamente isso, troquei uma ideia com vocês, esse bate-papo eu penso muito, tá? E aí eu volto a dizer, eu vou investir em imóvel de leilão, tá chegando o momento, e eu tenho certeza que isso vai alavancar muito meu patrimônio, mas eu acho loucura você investir em imóvel de leilão sem que você tenha uma renda que suporte o aumento desse patrimônio. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai ter um patrimônio, não vai ter renda para suportar aquele patrimônio e vai ter que queimar. Vai perder a sua margem, vai perder o seu sono e vai perder o patrimônio que você tem. Então, galera, é basicamente isso. Se você ficou com alguma dúvida relacionada a, cara, imóvel de leilão, a carro de leilão e você quer entender um pouco mais sobre isso, coloca aqui nos comentários, eu vou responder cada um de vocês. Aproveita que o canal ainda é novo, então tem muita coisa para eu fazer, tem muito vídeo pra gente gravar. Eu quero muito focar no YouTube agora. Tô decidido com isso e tenho certeza que vai ser um papo interessante daqui pra frente. Fechou? Vamos embora, mais um vídeo aqui no canal. Tamo junto e vamos pro próximo.